Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Invadimos literalmente a sua residência para trazer aquele bom bate-papo, aquela boa conversa e também assuntos interessantes aqui no Na Laje. E o nosso convidado, ele vai falar sobre psiquiatria esportiva. Ele é psiquiatra, Márcio Ferreira. Não vou focar nele agora, porque eu preciso acordar o Raí, que ele tá dormindo, para rodar a vinheta, soltar o foguete, que o programa... Pessoal, o programa vai começar. Produção, roda a vinheta, que o foguete vai passar. Doutor? Tudo bem? Prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado Está aqui no mundo dos loucos, né? Um calor de louco que tá, né? E a gente tá aqui contigo, psiquiatra, falando um pouquinho sobre psiquiatria esportiva. Bora? Vamos que vamos. Muito prazer, gente. Muito obrigado pelo convite, Lincoln. Falar um pouquinho, né, sobre psiquiatria esportiva, já que gera tanta essa estranheza quando a gente fala, né? Psiquiatria esportiva. Todo mundo fica se perguntando, mas do que a gente está falando, né? Psiquiatria, todo mundo deve conhecer já, se nunca passou no psiquiatra, mas já conhece alguém que tenha passado. Psiquiatria a gente fala sobre saúde mental. Esporte, a gente fala de todos os esportes, né? Desde a musculação, corrida de rua, ciclismo, enfim. Tem qualquer esporte que a gente queira falar. O que aconteceu para eu criar a psiquiatria esportiva? Eu entendi que, atendendo a psiquiatria, todos os transtornos mentais, todos eles tinham uma dificuldade muito grande na evolução do paciente sem atividade física. Então a gente tentava sempre colocar junto qualquer atividade física que fosse para melhorar a performance do paciente, para ele conseguir evoluir mais, além do tratamento medicamentoso. Então era sempre uma união, uma associação. E com isso, eu também trabalho na área do esporte, sou praticante de esporte desde meus 18 anos e comecei a notar uma deficiência muito grande do pessoal do esporte a performar. Ou seja, fazia tudo que tinha que ser feito, fazia dieta, fazia atividade física, seguia todo o protocolo do esporte específico. Tirando aqui para academia, para corrida, na perda de peso. Então o paciente conseguia cumprir todos os requisitos que era passado pelo nutricionista, pelo personal trainer, mas não conseguia evoluir, não conseguia performar. Então comecei a associar e perceber que estava faltando. No esporte faltava a psiquiatria, que era a saúde mental, e na saúde mental faltava o esporte. Então nada mais que eu fiz foi unir as duas coisas e colocar em uma coisa só. Então o paciente que está performando, que está bem no esporte, quer performar mais, quer perder peso, quer ter uma maior evolução, ele entra com a parte mental. Então a gente traz o equilíbrio mental para ele conseguir performar mais. E na área da psiquiatria, todos os transtornos, né? Desde a compulsão alimentar, da ansiedade, da depressão, a gente traz isso para o esporte. Então eu tenho falado muito ultimamente sobre obesidade, né? Então a gente quer... Tá uma mudança de padrão muito grande da sociedade em querer emagrecer. A gente tem entendido como a obesidade é uma doença, a gente precisa perder peso, precisa se cuidar mais. Então a gente tem tentado melhorar nesse aspecto. Só que tem uma dificuldade muito grande. Quando eu pergunto para um paciente meu, você já fez algum esporte, já fez alguma dieta? Ele fala, sim, já fiz. Você conseguiu emagrecer? Você conseguiu evoluir e alcançar seus objetivos? Muitas vezes fala que não, e outras falam que sim, alcançou, perdeu uma certa quantidade de peso, mas depois ele voltou a ganhar o peso, voltou ao padrão que ele era antes. E a gente começa a entender isso, né? Por que voltou? Se ele fez a dieta, se ele fez a atividade física, ele conseguiu fazer tudo o que estava escrito pelo personal, pelo nutricionista, e por que ele voltou? A gente senta com o paciente, começa a entender, na parte da psiquiatria, começa a entender a história do paciente, e você vai entender que tem ansiedade por trás disso. Tem a compulsão alimentar por trás disso, tem fatores de depressão, enfim, tem sobrecarga no trabalho, que é o burnout. Então, tem muita coisa envolvida na saúde mental. Então, isso impede que o paciente consiga evoluir e perder peso. E perder peso, não só perder peso por um período, né? Os famosos projetos que a gente faz de 2, 3 meses, mas que seja uma coisa constante, que fala assim, realmente uma mudança de vida, uma virada de chave que o paciente consiga evoluir, consiga se manter bem no esporte da forma que ele quer, com o peso que ele quer, se sentir bem, ter autoestima, e seja constante, seja um negócio duradouro. Realmente o que a gente busca na psiquiatria esportiva é a alta performance, mas assim, uma alta performance que seja duradoura, que seja constante, que o paciente consiga se manter para a vida dele toda. Então, essa foi a união, essa é a psiquiatria esportiva, a gente une as duas coisas, une o melhor dos dois mundos e tenta trazer o paciente ali com equilíbrio mental, né? Cuidando da parte da compulsão, da ansiedade, da depressão,
e trazendo o esporte junto, tá? Que a mente não vive sem o equilíbrio do corpo, o corpo não vive sem o equilíbrio da mente. Você pode ter o melhor protocolo de treino, a melhor dieta, se sua mente não está equilibrada, você não vai conseguir performar. Da mesma forma, o contrário, você pode ter o melhor psiquiatra, você pode estar com os melhores medicamentos, tá? Mas se você não tem atividade física para te ajudar a regular os hormônios juntos, você não vai conseguir performar da mesma forma. Então, assim, não existe um sem o outro. Então, quem está buscando tratamento da psiquiatria ou do esporte, mais vale que faça a união dos dois e trate os dois de uma forma integral. Nada mais é que também somos um corpo integral. Então, não dá para você tratar sistemas à parte. Então, a gente trata de forma integral o paciente todo. É isso aí. E a gente precisa entender num todo, né? Porque o esporte tem vínculo com a psiquiatria, lógico que tem. Um atleta, ele tem uma contusão grave. Eu vi recentemente uma reportagem do Gabriel Jesus, né? Que ele fala sobre o joelho dele bichou, né? Estourou o joelho dele. E ele tinha um distanciamento muito grande da família. Né? Ele tinha um distanciamento muito grande. Ele precisou ter essa lesão para poder estar próximo, virar um novo pai, virar um novo dono de família. E para isso, precisou de um psiquiatra para poder dar todo o suporte para ele, com a família, ajudando e contribuindo. Então, assim, às vezes a pessoa está lá, tô bem, tô forte, aí rompe um tornozelo, estoura o joelho, tem um estiramento e acaba com toda a profissão, o trabalho que estava ali para ir para uma seleção brasileira, para ir para todo planejamento. Um planejamento. Acaba que, Sim. Vou para a cama agora, vou ter que ir para a cama, ter que me tratar e cuidar. E precisa do quê? O doutor falou aqui, da mente. Tudo, todo aspecto de esporte precisa da mente. A mente tem que estar 100% com a própria saúde, tem que estar ali, lado a lado. Aí as pessoas pegam, vamos usar a canetinha milagrosa. Canetinha. Beleza. Ela vai se tornar dependente da canetinha, porque vai acabar aquela caneta e ela vai ter a fome. Isso aí eu tô falando porque experiência própria. Eu usei, parei, e uma fome danada. Eu falei assim, meu Deus do céu, que fome, vou tomar. Não, relutei e falei assim, não, tem que continuar minha dieta. Na minha cabeça, tem que continuar minha dieta, senão eu vou rodar. Eu não tinha uma pessoa. Agora eu tenho um doutor aqui. O doutor pode poder dar as dicas. Você vai falhar mais agora. Agora eu não vou falhar mais. Eu falei assim, cara, eu tomei. Vou aplicar de novo a injeção para poder enganar minha mente. Porque a injeção engana a mente. É para enganar a mente que você não tenha vontade de comer. É simples. Então, assim, a canetinha é legal, pô, bacana. Ajuda muita gente. Salva a vida? Salva, mas por um momento assim imediato, mas se você não procurar um profissional para poder te dar o encaminhamento na tua mente e também precisa também de um médico para poder designar a prescrição médica sobre o que deve e o que não deve usar. Então, pessoal, resumindo aí, eu peguei esse gancho aí para poder falar e desabafar um pouco, porque eu fico com uma fome danada agora. Eu falo, caramba, vou aplicar a injeção de novo. Eu falei, não posso, pô. Senão eu vou ficar dependendo dela. Eu tô 3 meses sem usar ela. Então eu tô nessa luta aí. Eu agora tenho um doutor pra ajudar. Agora você tem. A gente vai trabalhar diretamente na sua mente, né? Que é o mais importante. Eu sempre falo pro pessoal, é um pouco pesado falar dessa forma, mas eu falo, tem muita gente que é viciada em doce, né? Em doce, em processados, fast food, tudo. E a gente fala assim, não, como porque eu gosto, eu como por X motivo, enfim. E é pesado falar, mas é um vício. É um vício. O mecanismo que traz a gente se alimentar de forma compulsiva é um vício, tá? É uma compulsão alimentar, é um vício. Tem gente que não chega a ser uma compulsão alimentar, mas o comer o doce, os alimentos ultraprocessados, ele em si é um vício. A gente consome por quê? Porque a gente quer prazer. A gente não quer recompensa, a gente come, quando você come um doce, você come um alimento que é prazeroso ali, você sente um prazer, você se sente recompensado. Sabe aquele velho ditado, você passa um dia de difícil trabalho, alguma coisa ruim na sua vida, você fala, não, hoje eu mereço. Hoje eu vou comer porque eu mereço. Hoje eu vou comer, vou beber, hoje eu vou fazer tudo. Aí eu mereço o quê? Aí você merece, você come, você consome, naquele momento seu cérebro inundado de dopamina, prazer, recompensa, estou bem, estou feliz. Ou seja, seu cérebro aprendeu que aquilo é fácil. Você comer um fast food, um doce é rápido. Você come, você tem prazer, você tem recompensa, você se sente bem, se sente feliz. E isso vai gerando um mecanismo de vício, de recompensa. Então você aprende que o prazer e a recompensa ele é fácil de conseguir. E seu cérebro não vai querer o difícil, ele vai querer o fácil. Cada vez mais o doce, o ultraprocessado, a bebida. O mecanismo que leva a gente a comer o doce e o ultraprocessado é o mesmo que o álcool, é o mesmo que o cigarro, é o mesmo que as drogas. São potências diferentes? Sim, mas a ideia do mecanismo de funcionar, de retroalimentação, é o mesmo. Então o que cabe a gente? Entender que isso é um vício que a gente tem que tratar. Não adianta você tomar uma caneta que vai reduzir o seu apetite, vai trabalhar em sistemas neurais também, mas assim,
o medicamento em si é muito bom, tá? Ele veio realmente para revolucionar a questão da obesidade, mas tudo é um contexto. Não existe medicamento isolado que faça milagre. Tudo tem um protocolo, você tem que seguir um contexto, porque cada paciente, cada indicação, mas qual o momento de entrar com o medicamento? É agora, não é? Vamos cuidar da saúde mental primeiro, vamos introduzir o esporte aos poucos. Então, assim, cada paciente responde de uma forma. Então, o que é bom para você, posso te prescrever aqui uma receita, um protocolo. Para outro paciente vai ser diferente. Então, isso a gente costuma falar, parece clichê falar isso, mas é porque é muito individual. Você tem seu trabalho, tem sua rotina. Você tem a sua rotina, seu trabalho, então como que eu posso adaptar um medicamento à rotina para você que não vai ser para o outro paciente? Então tudo é muito ajustável. Então essa questão da canetinha que você falou é muito bom, veio para revolucionar, mas realmente tem que ser muito bem indicado no momento certo. E tem a loucura também da balança, né? Que a pessoa vai lá toda hora na balança e fala assim, poxa, tá fazendo academia, toma uma canetinha, tá trabalhando, aí aumentou na balança, aí mal sabe que ali tu tá ganhando uma massa muscular. Aí ela quer arrancar aquela massa muscular que ela ganhou, que é saudável para ela, e fica doida. E perde mais. Ou doido, né? Fica doido e perde mais. Perde mais. Eu costumo falar com meus pacientes, eu trabalho o seguinte, a gente se pesa, obviamente, tem todo um protocolo que a gente segue, pesos, medidas, eu falo, a gente vai se pesar pra gente ter o norte, pra onde que a gente vai, que a gente tá indo. Só que eu falo muito claro desde o início do protocolo, esquece o peso, não vai ser nosso parâmetro. Não vamos focar no peso, porque todo mundo tem essa questão. Quantos quilos você perdeu? Perdeu 5? Perdeu 10? E vai nessa pilha. E como eu falei, o meu tratamento que a gente propõe na psiquiatria esportiva não é protocolo de 3 meses, 6 ou 1 ano. Porque nisso aí a gente tem que focar em perda de peso. Nosso projeto, nossa ideia de tratamento é que seja para longo prazo, a vida toda. A gente quer realmente fazer com que o paciente entenda quais são os mecanismos que levou ele a ganhar peso, levou ele a não conseguir fazer o esporte, levou ele a ter a ansiedade, a compulsão, fazer ele entender, tratar, fazer ele saber como que ele vai lidar com isso no dia a dia, na situação do dia a dia, para que realmente mude de vida. Fala assim, agora eu entendi, agora eu estou praticando esporte e agora eu comecei a perder peso. Ou seja, ele vai perder 1, 2, 3 quilos em quanto tempo? Ele vai ser para a vida dele toda. Ele vai se ajustar, vai se adaptar. E todo meu paciente, eles vão falar isso, quantos quilos você perdeu? Eu não pergunto isso para o paciente. Eu pergunto, você está bem? Você está feliz? Você está executando o que a gente planejou? Está fazendo a dieta? Está fazendo tudo? Estou bem, estou feliz, estou perdendo peso, não importa a quantidade na balança que foi, porque a balança, você fica pilhado nisso, né? Você quer ir, quer pesar, e tem uma coisa que é muito ruim, é a frustração, né? Você se propõe a fazer um protocolo, perder 10 quilos em tanto tempo. O cara pesa na balança de casa, aí vai na da farmácia diferente. Dá diferente. Dois aqui é quebrado, balança da farmácia, quebrar de casa, aí fica aquela bagunça, sem ter um profissional para dar um acompanhamento. Então precisa, gente, de um profissional. Não adianta, eu tomava, eu não tomo mais, eu tomava canetinha, eu tomava essa canetinha, me ajudou muito, perdi aí 20 quilos, 18 quilos, graças a Deus. Em quanto tempo isso? 6 meses. Ó, pegando esse gancho seu aí, ó, tem gente que conhece muita gente, não meus pacientes, obviamente, mas tem pessoal que tá perdendo 10, 15, 20 quilos, assim, ó. Em uma semana. Em um mês, aí coloca 10, vamos colocar 15. Eu recebi um colega meu esses dias falando assim, eu perdi, acho que 11 quilos em 10 dias, 11 dias. Eu falei, como assim você fez isso? Aí tá, senta aqui, me fala o que você tá fazendo, qual que é a sua atividade física, qual a sua dieta. Ele mostrou que ele estava consumindo no dia, dava 500 calorias. Para quem não entende a questão calórica, né, a gente para sobreviver, para estar vivo só, você gasta uma quantidade de energia. Seu corpo precisa de energia para viver. Esse é o nosso gasto calórico basal. Então a gente tem que ter uma quantidade, cada um tem sua quantidade, seu percentual. Supondo que a pessoa precisa de 1.500 calorias para viver por dia. É o que ela precisa. Ou seja, ela tem que consumir 1.500 calorias por dia para todo o sistema funcionar. Isso a gente espera que seja de forma saudável. Agora imagina uma pessoa adulta que precisa de 1.500 para o sistema funcionar bem e vai lá e consome 300 calorias por dia. O que você acha que vai acontecer? Vai perder peso. Mesmo que ela não esteja fazendo nada, ela vai perder peso. E é o que todo mundo tem feito. Toma a canetinha, não come, realmente nada, consome 200, 300 calorias por dia. E tem que comer. E perde peso. Só que assim, gente, vocês têm que comer, vocês têm que se alimentar. Não adianta você querer perder 10, 15 quilos em curto período, porque você não vai manter, não é sustentável. O que a gente quer é que seja sustentável, que você perca 2, 3 quilos em um mês, 4 quilos. Só que pensa bem, sua vida não é em 3 meses, 6 meses, a gente está programando para a vida toda. Você perdeu 1, 2 quilos em 3 meses, no próximo mais 1, 2 quilos, sustentável, você está comendo bem, está com a sua saúde mental em dia, está tendo energia para executar suas atividades do dia, porque uma pessoa que consome 200, 300 calorias por dia não tem energia, ela não consegue executar nada no dia dela. Fica fraco. Exatamente, então a gente não quer isso, a gente não quer um tratamento com perder peso e ok, finalizou, é isso, não é, a gente quer um equilíbrio total, saúde mental e física, tá? Doutor,
Todas essas perguntas aqui são idealizadas pelo meu amigo, meu irmão, produtor, editor do programa. Edson Pipoca, tá esparramado lá na casa dele, no sofá, deve estar na piscina. Ele tá assistindo a gente, com certeza, com certeza. Se ele não estiver assistindo, meu irmão, então ninguém mais vai assistir o programa. Edson Pipoca, um beijo no teu coração. Ele que é o idealizador dessas perguntas. E ele pede para me perguntar, obesidade e equilíbrio mental. Qual a relação, doutor? Toda. Eu costumo falar, depende... O contexto que a gente fala de obesidade é muito delicado a gente falar. Obesidade a gente tem tido no passado, né, como uma coisa que foi tida de... É legal, não é? Lembra daquele tempo, antigamente a gente tinha obesidade como algo bom, algo bonito, a pessoa que tinha uma boa condição de vida se alimentava bem. Saúde, tá comendo bem. Tá comendo bem, tem saúde, é uma pessoa... Mas não estava passando fome. E foi passando o tempo, a gente foi aumentando o ultraprocessado, a rotina corrida e cada vez mais a gente aumentando o peso, aumentando a obesidade. O índice de hoje de obesidade é gigantesco. Então a gente entendeu depois que a obesidade não é saudável, tá? Ela traz vários e vários problemas para a nossa saúde, tá? Então, quando a gente começou a perceber isso, a gente começou a pensar, mas se não é uma coisa saudável, a gente tem que parar isso. Tanto é que a gente foi da canetinha e entrou realmente para acabar com a obesidade, desde que seja da forma correta. O paciente com obesidade, ele tem muita dificuldade em muitas áreas, né? Desde alimentação, que ele tem que comer sempre ultraprocessados, não consegue em si executar todas as atividades físicas que ele se propõe a fazer. E quando você chega a um nível de obesidade muito elevado, até coisas rotineiras do dia a dia a gente consegue ter uma dificuldade a executar. O que entra principalmente para mim na questão da saúde mental, na questão da obesidade, né? A questão da autoestima. Muita gente me procura para fazer a psiquiatria esportiva que está com sobrepeso ou obesidade. Então o paciente quer perder peso porque está com a autoestima muito baixa. E a gente vai tratar a questão da autoestima, mas a gente sempre fala a questão da saúde, né? Porque a obesidade em si já é reconhecida pela OMS como doença. Então a gente tem que lidar com isso de uma forma séria, a gente não fala de uma forma pejorativa de criticar, de uma forma pesada de doença, mas a gente traz sim que é uma doença, tá? Como toda doença, a gente tem que dar muita atenção, a gente tem que tratar de uma forma séria. Então, não é simplesmente fazer uma dieta que você viu na internet, simplesmente fazer um treino que você viu em algum lugar e entender que a obesidade vai se solucionar de forma simples. Não é, tá? É uma doença, a gente tem que dar atenção para isso, a gente tem que fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento da parte hormonal, entender por que chegou na obesidade, foram fatores hormonais, que quase sempre tem muita coisa envolvida, foram fatores mentais, foi uma compulsão alimentar, foi uma ansiedade. Qual foi o fator que levou a essa obesidade? Então, a gente entende o fator de base, explica para o paciente e dá um direcionamento para ele para conseguir executar, que seja de uma forma constante, tá? Não nada radical que o paciente comece a fazer e não consiga manter. A gente ajusta isso da parte da psiquiatria, a parte do esporte e executa um protocolo. E a partir disso o paciente começa a perder peso, começa a melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos. Tá? É impressionante como o paciente começa a perder peso quando ele começou a iniciar o tratamento, começou a fazer atividade física, tudo vai clareando, tudo vai mudando. O dia a dia é melhor, a ansiedade começa a reduzir, o trabalho começa a funcionar melhor, a rotina de casa fica melhor. Então, assim, tudo vai se encaixando de forma progressiva. Então, parece que é como se fosse passe de mágica, as coisas vão ajustando mais. E aí o paciente, cada dia mais, ele começa a entender que aquilo não era bom para ele. A obesidade não era bom. Então, ele não volta mais. Eu costumo falar que meus pacientes, eles não voltam atrás. Eles têm aquela questão de perder peso, muita gente faz protocolos de meses, perde peso e depois eles voltam. Os meus pacientes não voltam, porque a gente trabalha diretamente na saúde mental para fazer entender que aquilo é sua vida. Ou você resolve mudar hoje sua vida, ou você vai ter problemas no futuro. E infelizmente, é duro falar, mas os problemas vêm, tá? A conta vem, ela chega caro, tá? Eu trabalho muito também, trabalhei muito em UTI, então a gente vê pacientes jovens, 40, 50 anos, que são jovens, chegando no hospital com problemas cardíacos, assim, graves, infartando, tendo AVC. Então a gente tira isso e fala, a gente não quer chegar a isso. A gente trata quem está nesse momento, a obesidade, trata essas doenças, essas complicações, mas qual que é a melhor forma de tratar qualquer coisa? Prevenir, a prevenção. Então, se a gente sabe que é uma doença, sabe que vai acarretar uma síndrome metabólica no futuro, provável infarto, AVC, por que a gente vai deixar chegar nisso? Então, a gente já se previne antes, trata e faz essa mudança de vida do paciente o mais rápido possível. Saúde preventiva. Eu não sei se respondi sua pergunta, eu fui para outro lado. Não, bacana, foi demais, foi esclarecedor, já englobou tudo, né? Até mesmo falar um pouquinho também sobre as pessoas, né? Aquelas gracinhas, né? Pô, tu tá gorda, pô, aí derruba a autoestima também daquela pessoa que tá ali também buscando, né? Exatamente. Não basta você ter um comentário desse aí e falar, pô, tá gorda, tá feia, tu é isso, tu é aquilo, ou tu tá feio.
busca, poxa, vamos correr na praia, vamos curtir, né? Vamos pra academia, procura um médico, né? Sim. É mais um direcionamento para levantar a autoestima, porque às vezes a pessoa com autoestima muito baixa, que nem você falou, acaba que se entregando. Ah, eu vou comer, vou beber, porque hoje o dia não foi legal. Tudo vai ter uma desculpa. Ah, o dia não foi legal, hoje eu não treinei bem, hoje não foi, eu vou tomar uma cerveja, vou tomar um whisky, vou comer um McDonald's. A famosa válvula de escape, né? Sempre busca vai se escapar. Então, arrumar uma desculpa para tudo, né? Para tudo, exatamente. E quem vai pagar a conta é o teu corpo e você. É você mesmo. A gente sempre fala, eu falo muito da questão da performance e da estética, né? Que hoje em dia a gente está muito em alta estética, não dá para ser hipócrita e falar que não importa a estética hoje em dia, né? Só que eu falo muito claro para meus pacientes que a estética ela vem, ela vai vir, não é o problema, tá? Quando a gente fala de autoestima, a gente não está focando exatamente em trazer essa ideia de estética, de corpo perfeito, de redes sociais para a visão do paciente. Eu deixo muito claro que a estética ela vem, você começa o emagrecimento, você começa a fazer academia, tudo vai ajustando e ela vai vir de forma progressiva, isso aí é um fato. Só que, em contrapartida, o que mais importante que a gente vai ver é a saúde do paciente evoluindo, melhorando, a saúde mental, o equilíbrio mental, o foco. Então ele está performando em tudo. A gente fala de performance, não é na academia, não é na corrida apenas. Ele começa a performar em tudo. Então vira um negócio que ele começa a gostar. Lembra aquele mecanismo do vício que a gente comentou? Que você busca a fuga no alimento que é fácil de você conseguir. Você aprende a gostar do prazer, da recompensa em coisas mais difíceis de conseguir, mas elas são mais prazerosas, porque você sabe que está sendo bom para você, está fazendo bem para o seu corpo. Então tudo começa a fazer muito mais sentido quando você entende a saúde mental com o esporte junto. Aí você entende, você aprende como que é, aprende a fazer e você vai embora e vai cada dia mais evoluindo. Show de bola. E o homem não é só psiquiatra, não. Ele também é escritor. E vamos falar sobre os livros. Fala um pouquinho sobre teus livros. Eu sou um pensador, né? Eu sou um pensador e, assim, eu costumo gastar a maior parte do meu tempo pensando em coisas do mundo, da sociedade, né? Desde pequeno foi assim, sempre tive muitas questões de pensar, mas por que é assim? Lembra aquelas questões que a gente sempre fez, mas de onde viemos? Para onde vamos? Por que o mundo é assim? E eu sempre fui dessa ideia de pensar muito. E isso na faculdade, há 8, 9 anos atrás, eu comecei a escrever alguns livros, sempre estava tudo na minha mente, comecei a escrever, fazer aqueles bolsos, e a rotina corrida de faculdade nunca deu para realmente, de fato, concluir. E agora, graças a Deus, eu consegui concluir, tem 2 livros já publicados, e tem mais 2 que estão para sair agora já. Todos eles falam de quê? Da mente. Forma diferente, tá? Eu tenho um livro chamado Psiquiatria Esportiva, que eu explico como que é a psiquiatria esportiva, como que ela age, todo o mecanismo, tá? Neural, físico, então a gente está bem detalhado lá, tanto para o paciente, de uma forma muito didática, para o paciente entender, quanto para profissionais também. Para você que é profissional e acha que faz sentido isso, tratar o paciente, está lá muito bem claro. Vou falar só o nome dos livros para não prolongar muito. Lógico, pode falar, pô. Um deles é os pilares de um relacionamento, tá? Eu falo 3 pilares que são importantes para você manter um relacionamento, tá? Entre eles é a sexualidade, a comunicação e a vida financeira. Na minha opinião, são os 3 pilares muito importantes, que eles são essenciais se você ajustar. Sem esses pilares, qualquer relacionamento, com o passar do tempo, ele vai afundar. Então, esses 3 são importantes. Lógico que tem as nuances de cada coisa. 3 são sexo, financeiro e a comunicação. Comunicação, aquele bate-papo antes de dormir. Não aquele bate-papo no Instagram, no WhatsApp, não. Bate-papo. É um bate-papo sincero, aberto entre os parceiros. Lá. E também fazer o dever de casa, né? Muito amor no ar, né? Muito amor no ar. São coisas muito importantes que são a base do relacionamento, tá? Eu tenho esse livro também, e um livro que tá para lançar agora. Eu acho que esse livro é muito importante porque eu trago ele de uma forma diferente, traz a performance, como eu falei, tudo que eu falo é sobre a mente, tá? A mente é onde está a nossa vida. A mente ajustada, a mente equilibrada, você faz o que você quer, você consegue desenvolver tudo. Ele chama Os 10 Mandamentos do CLT. Os 10 mandamentos, como é que é isso? Então, como tudo o nome é sempre enigmático, né? Os 10 mandamentos CLT. Eu trago muito a questão do, não só atacar a questão do regime trabalhista do CLT, mas eu trago a ideia do aprisionamento mental que a gente tem nos padrões atuais de vida. Trabalho, rotina, enfim, a gente vive num sistema muito engessado. Então isso deixa a gente aprisionado a crescer e evoluir. E se você se prende dessa forma, você não permite sua mente expandir e ter novos conhecimentos, você não vai mudar. Então aquela pessoa que tem aquele trabalho, tem aquela rotina, tem aquela vida, ela vai manter aquele padrão para a vida toda, a não ser que ela permita-se abrir a mente, expandir e evoluir. Então eu trago os 10 mandamentos, que a pessoa seguir esses 10 mandamentos, ela vai conseguir abrir a mente e mudar a vida dela. Quando eu falo mudar de vida, é em todos os aspectos, tá? É trabalho, quem não quer um trabalho melhor, quem não quer ter uma vida financeira melhor, quem não quer um bom relacionamento, um bom corpo, com boa saúde, e ter uma vida plena e
justa. Acho que é o que todo mundo quer. Então eu trago essa ideia de não só o CLT, mas todos nós que já também trabalhei muito CLT já há muito tempo da minha vida. Eu sei como que é difícil a rotina, sei como que é a questão do financeiro, a questão que eu sempre fiz financeiro no outro livro. A dificuldade que é a gente crescer e mudar de vida. E todo mundo quer mudar de vida. Então esses 10 pilares, esses 10 mandamentos são para a gente conseguir evoluir, mudar. E a intenção é essa. A intenção é sempre trazer, de alguma forma, algum conselho, alguma forma de ajudar as pessoas que elas evoluam. E é sempre esse o objetivo, evolução constante. E eu sempre falo que a gente está aqui para isso. A gente está aqui para evoluir espiritualmente, financeiramente, enfim, todos os aspectos possíveis. Tudo. E o livro serve para todos, né? Todos. É os 10 mandamentos do CLT, mas não é só para você que é CLT, tá? Você vai entender que tem coisa ali que vai abrir sua mente, você vai entender que é uma explosão mental. Se você se permitir a entender e fazer, executar os mandamentos, você vai ver a diferença na sua vida. Eu falo porque não só eu estudei a ciência, né? Eu sou médico, então passo pela ciência, eu estudei muita filosofia e estudei muita religião também. Então a gente tenta sempre unir um pouquinho para trazer alguma coisa que seja proveitosa para o paciente. O doutor falou aqui sobre os livros, falou o que fazer, falou dos mandamentos, falou dos 3 pecados cruciais, né? Os 3 pilares. Os 3 pilares, né? Para um relacionamento saudável, mas como adquirir esse material que você escreveu? Como que o nosso telespectador e o web espectador adquire um livro seu? Para maior facilidade, a gente colocou em e-book, né? A gente fez e-book e hoje em dia tudo é muito mais fácil pelo celular. Então tá no meu site, tá no meu Instagram, tá? É Dr. Márcio, Psiquiatria _Esportiva, tudo junto, tá? Seção underline. Lá tem os links dos livros, tá? Então tem todo o meu conteúdo lá, tem a minha forma de trabalhar, como que eu trabalho, como que eu passo esse conhecimento e os livros, inclusive, estão lá também. Se você tiver interesse, passa lá, dá uma olhada, vê se faz sentido para a sua vida. Bacana, doutor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui participando. Deixa aí as considerações finais. Gente, muito importante, tá? Eu sei que existe um tabu muito grande, já existiu, hoje muito menos, mas existe muito ainda, o tabu em relação à saúde mental, né? Antigamente pensava-se, hoje em dia, o pessoal mais velho, você fala assim, você vai no psiquiatra? Psiquiatria? Calma assim, mas você é louco, né? Tem esse ditado aí, você é louco? Então isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, tá? Esse tabu, tá? Hoje em dia, com a sociedade evoluindo, com a correria, com essa loucura toda, todo mundo está muito agitado, todo mundo está muito ansioso, muito corrido. A ansiedade em si é a doença do século. Então, principalmente pós-pandemia, a gente teve um baque muito grande na sociedade aí, enfim, todo mundo passou pela pandemia. Após a pandemia, a gente ficou numa exaustão mental muito grande. Então, a conta a gente está pagando agora ainda, com pessoas que têm transtornos, foram arrastando até hoje, e muitas vezes não procuram ajuda, não procuram atendimento, por preconceito, por tabu, acha que é coisa de louco, mas não é. A psiquiatria, ela é uma coisa necessária, tá? É uma especialidade necessária que vem não só para tratar transtornos, mas para trazer o ajuste e o equilíbrio para sua mente, tá? Então mesmo você que não tenha nenhum transtorno, se você sente que precisa equilibrar, precisa entender mais sua mente, precisa se ajustar, essa é a área. Então esse é o lugar que você tem que procurar, tá? Bacana, doutor. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis, um cenário totalmente diferente por conta das situações climáticas, ao qual a gente já falou no início do programa. Antes de terminar, deixar aqui um abraço, os beijos às pessoas que seguem o nosso programa. Alô, Dona Noélia, Padaria Ponto Chique, alô, Simval, alô, Santiago, alô, Luquinhas, Dona Noélia aí, combatendo aí, servindo o melhor café numa Padaria Ponto Chique. Um beijo no teu coração. Dona Tereza, eu sei que a senhora tá aí, a senhora não perde um programa e quando o programa vai ao ar, a senhora, printa uma foto e manda pra mim. Criticando, dando sugestão, mas a senhora tá lá sempre. Olha que o programa hoje foi top, hein? Foi top. Quero ver comentários aí, se gostou, não gostou. Tá bom? Minha querida portuguesa, Dona Tereza. Alô, Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso, sempre assiste o nosso programa. Lito e Elaine, lá do Morro do Pacheco. Um beijo no coração de vocês, sintam-se abraçados por esse apresentador. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Até a próxima, pessoal.